Naquela manhã fria de terça-feira, as ruas do centro de Campina Grande pareciam carregadas de pressa e indiferença. As pessoas passavam com os rostos apressados, desviando o olhar de quem pedia ajuda nas calçadas. Mas entre passos apressados e buzinas, uma figura se movia devagar, com uma sacola de pano nas mãos. Era Rosa Albuquerque, 68 anos, viúva, aposentada e quase invisível para o mundo. Seu cachecol gasto balançava com o vento e sua bengala batia no chão ritmadamente, como se marcasse o compasso calmo de quem aprendeu a caminhar devagar para não desabar. Rosa vivia sozinha num quarto pequeno, no último andar de uma pensão antiga, atrás do terminal rodoviário. As paredes descascadas guardavam silêncios longos e memórias de quem um dia teve uma casa cheia de vozes. O dinheiro da aposentadoria mal dava para o aluguel e os remédios de pressão, mas teimosa, ela mantinha um ritual sagrado. Todas as manhãs ia até a Praça Central, levava um pão, um pouco de café e se sentava no mesmo banco. Aqui eu vejo o mundo passar, dizia sorrindo para o vento. Naquele dia, comprou só um pão francês e uma lata de sardinha. O estômago já reclamava antes mesmo do primeiro gole de café. Enquanto caminhava até o banco costumeiro, notou um homem deitado na calçada, enrolado em um cobertor rasgado, os pés descalços e as mãos tremendo. O rosto era fino, os olhos fundos, e o cheiro de poeira misturado à dor parecia se espalhar pelo ar. Rosa sentiu uma pontada no peito. Parou, hesitou por um instante, depois se aproximou. "Moço, o senhor tá bem?" perguntou com voz baixa. O homem ergueu os olhos devagar. "Já estive melhor", respondeu tentando sorrir. "Faz 2 dias que não como." Rosa olhou para o pão que carregava, depois para o homem. Havia fome dos 2 lados, mas seu coração não sabia calcular essas coisas. Sentou ao lado dele, tirou o pão do saco, abriu a lata e dividiu ao meio. "Vamos comer juntos, tá?" disse com um sorriso simples. As pessoas que passavam olhavam a cena com desdém. Um rapaz de terno cochichou para a amiga: "Olha isso, pobre ajudando pobre." "Pra quê?" Outros riram baixo. Rosa ouviu, mas fingiu não ouvir. Ignorou como quem já se acostumou à crueldade disfarçada de opinião. O homem comeu devagar, cada pedaço como se fosse ouro. Quando terminou, olhou para ela com os olhos marejados. "Como a senhora se chama?" "Rosa Albuquerque." "Prazer, dona Rosa. Eu sou o Augusto Nogueira." Ela acenou com a cabeça, guardando o nome num cantinho da memória. Conversaram por alguns minutos. Ele contou histórias desconexas, parecia confuso, mas educado. Antes de se despedirem, ele perguntou onde ela morava. "Num quartinho ali perto do terminal, nada demais", respondeu ela. "Mas é abrigo, né?" Augusto assentiu e agradeceu outra vez. Rosa foi embora devagar, sem saber que aquele gesto miúdo mudaria o destino dela. Nos dias seguintes, o banco da praça virou ponto de encontro dos dois. Ela sempre levava alguma coisa: café, pão, às vezes sobra de arroz com ovo. Augusto esperava tímido, com gratidão escorrendo pelos olhos. Ele falava pouco, mas ouvia muito. E Rosa, carente de conversa, contava da juventude, do marido que partiu cedo, dos filhos que seguiram a vida longe. Uma manhã, enquanto dividiam um pedaço de bolo, um fiscal da prefeitura apareceu com uma prancheta na mão e o peito estufado de autoridade. "Dona, a senhora não pode ficar alimentando o mendigo aqui. Isso atrapalha o serviço de limpeza da praça", disse em tom áspero. Rosa franziu a testa. "Atrapalha o quê, meu filho? Eu só tô dando um café para um cristão." "Isso é proibido. Aqui já tem reclamação de comerciante. Vá cuidar da sua vida, que esse povo só traz problema." Ela sentiu o rosto queimar. O tom era de humilhação, e o fiscal ainda completou rindo. "E olhe lá, a senhora devia cuidar da própria miséria primeiro." Por um instante, Rosa quis responder, mas as palavras travaram na garganta. Levantou-se devagar e foi embora, os olhos marejados, o coração pesado.
Augusto tentou segui-la, mas ela acenou para que ficasse. Nos dias seguintes, Rosa ficou em casa. O quarto parecia mais escuro do que nunca. Cuidar da própria miséria. As palavras se repetiam como eco no silêncio. O pão de cada manhã perdeu o sabor. O banco da praça, o ritual, o sol das 9, tudo parecia distante. 3 dias depois, vendo o café esfriar na mesa, Rosa respirou fundo e disse a si mesma: um fiscal não vai me tirar o direito de fazer o bem. Vestiu o casaco, pegou o chapéu de palha e saiu novamente. As pernas tremiam, mas o coração ia firme. Voltou ao mesmo banco, olhou ao redor. Nada de Augusto. Esperou por quase 1 hora. Perguntou a um guarda se tinha visto o homem descalço. Ele balançou a cabeça negativamente. Enquanto pensava se voltava para casa, percebeu um movimento incomum na praça. Caminhões estacionavam, câmeras de TV sendo montadas, gente de terno e vestidos caros. Um palanque brilhante estava sendo erguido perto da fonte. Rosa observava de longe, curiosa e deslocada. De repente, no meio da movimentação, um homem apareceu cercado por seguranças. Terno impecável, sapatos engraxados, o cabelo penteado para trás. Atrás dele, jornalistas cochichavam. O senhor Augusto Nogueira voltou. O coração de Rosa acelerou. Augusto? Murmurou sem acreditar. O sem-teto de cobertor rasgado agora era outra pessoa. O mesmo rosto, os mesmos olhos, mas limpos, firmes, reconhecidos. Ela levou a mão à boca, em choque. Augusto subiu ao palco, pegou o microfone e olhou em volta, com um sorriso emocionado. Há alguns meses, começou ele, eu decidi desaparecer. Vendi minha parte da empresa, deixei tudo para meus filhos e saí às ruas, para ver com meus próprios olhos o que a gente costuma fingir que não vê, a indiferença. Um burburinho percorreu a plateia. Câmeras se voltaram para cada movimento. Vivi como morador de rua. Dormi nas praças, pedi comida e quase ninguém me olhou nos olhos. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Quase ninguém. Os olhos de Rosa marejaram. Ela sentiu o corpo tremer e quis sumir ali mesmo. Uma mulher, simples, de mãos cansadas e coração imenso, sentou ao meu lado e dividiu o único pão que tinha. Disse Augusto com a voz embargada. Essa mulher me lembrou o que é dignidade. E o nome dela é Rosa Albuquerque. Um silêncio pesado invadiu a praça antes que a multidão começasse a aplaudir. Repórteres viraram câmeras na direção de Rosa, que tremia, envergonhada. O som das palmas parecia um trovão. Rosa, atônita, olhava ao redor, sem saber o que fazer. Um repórter correu até ela, o microfone quase encostando em seu rosto. A senhora é a dona Rosa? Como se sente em ser reconhecida publicamente pelo senhor Nogueira? Ela piscou várias vezes, tentando entender. Eu só dividi um pão. Não fiz nada demais, murmurou envergonhada. O repórter insistiu, mas antes que ela respondesse, 2 seguranças se aproximaram. O senhor Augusto pediu para que a senhora vá até o palco, dona Rosa. Rosa hesitou, tremendo. Os joelhos pareciam de algodão. Enquanto subia os degraus, os flashes das câmeras a deixavam tonta. O vento balançava o lenço velho do cabelo e o som das palmas não parava. Quando chegou ao topo, Augusto estendeu a mão. Minha amiga, disse ele com um sorriso emocionado, foi a senhora que me lembrou o que é humanidade. Rosa segurou a mão dele com delicadeza. Eu só fiz o que minha mãe me ensinou. Nunca negar pão a quem tem fome. Um murmúrio de emoção percorreu a praça. Augusto olhou para a multidão, respirou fundo e continuou. Hoje, oficialmente, anuncio a criação do Instituto Rosa Albuquerque, dedicado a abrigar e cuidar de idosos em vulnerabilidade. A multidão explodiu em aplausos. Rosa cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados, incrédula. Os jornalistas transmitiam tudo ao vivo. Na plateia, entre os curiosos, o fiscal da prefeitura que a humilhara dias antes assistia à cena, empalidecendo a cada palavra. Augusto continuou.
porque essa senhora me lembrou que não é preciso ter muito para dividir o que é certo, que a verdadeira riqueza mora no coração. Rosa não sabia se chorava ou sorria. As câmeras captaram suas lágrimas rolando lentas, refletindo a luz do sol da manhã. Ela tentou falar, mas as palavras se perderam. Augusto então a abraçou diante de todos. A multidão aplaudia de pé. Depois do evento, jornalistas a cercaram na calçada. Um deles perguntou: "A senhora esperava algo assim?" Ela balançou a cabeça. "Esperar. Eu esperava era conseguir pagar o aluguel esse mês." Respondeu com um humor leve, arrancando risadas. Naquela noite, a notícia dominou os telejornais. Nas redes sociais, vídeos do momento em que Augusto a chamava ao palco viralizaram. Milhares de comentários exaltavam a bondade de Rosa. "O mundo precisa de mais gente como ela", dizia um. "Isso sim é empatia de verdade", dizia outro. Mas, enquanto o país inteiro falava seu nome, Rosa ainda vivia no mesmo quartinho, cercada de poucos móveis e muitas lembranças. Ela olhava para o celular simples que Augusto havia lhe dado no evento, seu primeiro celular novo, e sorria tímido para as mensagens de desconhecidos, agradecendo por inspirar bondade. 3 dias depois, Augusto bateu à porta da pensão. Quando ela abriu, quase deixou cair o bule de café. Ele estava ali, de terninho azul, com um sorriso discreto e um envelope nas mãos. "Vim cumprir uma promessa." Entrou, olhou ao redor. O quarto mal cabia 2 pessoas. "Dona Rosa", disse com voz baixa, "a senhora não deveria viver assim." Ela encolheu os ombros. "Não é o que eu quero, mas é o que cabe no bolso." Augusto abriu o envelope e entregou uma folha timbrada. Era o documento de uma pequena casa, no mesmo bairro, mas toda reformada. "Essa agora é sua", afirmou firme. Rosa levou a mão ao peito. "Minha? Eu não posso aceitar isso." "Pode sim, e deve. O instituto que leva seu nome já está aprovado. Precisamos que alguém coordene o grupo de acolhimento. Quero a senhora lá comigo." Rosa ficou sem fôlego. "Eu? Coordenar instituto? Eu mal sei mexer nesse celular direito", brincou, ainda confusa. Augusto riu. "O que precisamos é de alguém com coração, não diploma." Ela se emocionou. Um nó se formou na garganta. "Tá bom", disse baixinho. "Eu aceito. Mas tem que prometer que o resto do pessoal das ruas também vai ser ajudado." "Prometido", respondeu ele. "Já estamos começando as obras." Nos dias seguintes, a notícia tomou outras proporções. A prefeitura anunciou apoio ao Instituto Rosa Albuquerque e o fiscal que a humilhara foi oficialmente afastado. Um vídeo antigo, gravado por uma pessoa na praça durante a discussão, vazou nas redes e trouxe repercussão enorme. O país todo aplaudia a vovó da praça. Enquanto isso, Rosa, com seu novo lar, acordava cedo, arrumava as flores da janela e olhava a rua sorrindo. Ainda saía todas as manhãs, levando pães, só que agora com um crachá no peito e um carrinho cheio de mantimentos. As pessoas a reconheciam, tiravam fotos, pediam abraços. Ela fazia tudo com delicadeza, sem se deixar corromper pela fama repentina. Mas havia algo que a inquietava. Ela não via Augusto havia semanas. As reuniões eram conduzidas por assessores. Ela se perguntava se ele estava bem. Um dia, pegou o ônibus até a antiga construtora dele, na entrada da cidade. Chegando lá, foi recebida por uma secretária elegante. "O senhor Augusto teve um pequeno problema de saúde, dona Rosa. Está se recuperando na fazenda da família. Posso visitá-lo?" perguntou, aflita. "Creio que sim, mas ele pediu para descansar um pouco." Rosa saiu pensativa. Passou na padaria, comprou um pão e um saquinho de café moído. "Das boas memórias", dizia o rótulo. No dia seguinte, pegou um transporte e foi até a fazenda. O portão era grande, com o nome Residência Nogueira. Quando bateu palmas, um segurança se aproximou. "Posso ajudar? Vim ver o seu Augusto. Sou Rosa. Ele vai querer me ver", disse com convicção. O segurança hesitou, mas avisou pelo rádio. Minutos depois, Augusto apareceu na varanda,
ainda pálido, andando devagar, mas com um sorriso sincero. Eu sabia que a senhora viria. Ela sorriu. Eu trouxe café, aquele mesmo que a gente tomava na praça. Os dois se sentaram na varanda. O vento soprava leve, e o cheiro do café fresco invadiu o ar. Augusto olhou para o horizonte. Sabe, Rosa, quando estava nas ruas, eu pensei que tinha perdido tudo, mas percebi que dinheiro nenhum compra o gesto que a senhora me deu. Ela riu de leve. E eu pensei que ninguém mais olhava para o outro com bondade. Um silêncio bonito tomou conta da cena. Apenas o som das árvores e o borbulhar do café completavam o instante. Nos dias que seguiram, Rosa passou a visitar Augusto com frequência. Levava sempre alguma coisa simples. Um bolo de fubá, um queijo do mercado, até flores da praça. Ele dizia que se sentia mais calmo quando ela estava por perto. Os médicos confirmavam que sua recuperação era impressionante. A senhora é o melhor remédio que ele podia ter, brincou um enfermeiro certa vez. Enquanto isso, o Instituto Rosa Albuquerque crescia. Voluntários chegavam de todos os cantos da cidade, doando roupas, alimentos e tempo. Jovens faziam campanhas na internet para arrecadar fundos, e repórteres disputavam entrevistas com a vovó mais famosa do Brasil. Rosa ria desse título, mas sempre dizia: eu não sou nenhuma santa. Só aprendi que a fome do outro também é minha. No entanto, nem todos estavam felizes com a repercussão. Os filhos de Augusto, herdeiros da construtora, começaram a questionar as decisões do pai. Reuniram-se em uma sala luxuosa, repleta de quadros e maquetes de prédios. Um dos filhos, Renato, o mais velho, bateu na mesa. Isso é uma loucura. Ele está dando o nome de uma desconhecida para um instituto financiado com o nosso dinheiro. A irmã, Marta, concordou. Desde que voltou, ele só fala dessa mulher. Parece enfeitiçado. Um assessor tentou acalmar os ânimos. Augusto está determinado. Qualquer tentativa de impedir vai parecer desumana diante da imprensa. A história viralizou demais. Renato bufou, irritado. Então, vamos esperar ele se cansar da brincadeira. Mas Augusto não se cansou. Ao contrário, ficou cada vez mais firme na missão de transformar o Instituto em símbolo de acolhimento. E Rosa, agora com roupas novas, mas a mesma humildade, começou a coordenar os primeiros atendimentos. Passava os dias visitando lares, dormindo pouco, sorrindo muito. O povo a amava. Certo dia, durante uma entrevista, perguntaram o que ela sentia ao ver seu nome em tanto lugar. Sinto medo, confessou ela, porque o mundo muda rápido. Hoje te chamam de exemplo, amanhã te esquecem. Por isso, o que a gente faz de coração tem que valer por si só. A repórter sorriu, visivelmente tocada. Mas havia algo estranho. Augusto, mesmo recuperado, começou a aparecer menos. Rosa deixava recados e ele raramente respondia. Quando conseguia vê-lo, ele parecia distante, introspectivo. Certa tarde, ela o encontrou olhando pela janela, pensativo. Tá sentindo falta das ruas, é? Brincou ela. Ele deu um meio sorriso. De certa forma, sim. Na rua eu era invisível, agora todo mundo me olha, mas poucos me veem de verdade. Rosa se sentou ao lado dele. É o preço da visibilidade, meu amigo, mas olha o bem que o senhor está fazendo. Augusto assentiu. Às vezes a bondade dói, Rosa. Dói quando a gente percebe quantos sofrem ao redor e o quanto poderíamos ter feito antes. Ela segurou a mão dele em silêncio. Na semana seguinte, uma bomba estourou nos jornais locais. Filhos de empresário acusam Instituto Rosa Albuquerque de desvio de verba. A manchete estampava fotos de funcionários nervosos e documentos confusos. Rosa acordou com o telefone tocando sem parar. Eram repórteres, curiosos, conhecidos. Dona Rosa, a senhora sabia dos desvios? Dizem que o Instituto é fachada para lavagem de dinheiro. Ela ficou pálida. A mão tremia. Isso é mentira, murmurava, chocada. Correu até a sede do Instituto, onde o portão já estava cercado por jornalistas. Dentro, Augusto a esperava, com semblante tenso. Rosa, calma. Eu tô cuidando disso.
Augusto, me diga que não tem nada errado. É tudo armação dos meus filhos. Eles querem manchar o nome do instituto para impedir os repasses. Ela respirou fundo. Mas e agora? As pessoas vão acreditar neles. O tempo vai mostrar quem fala a verdade, respondeu ele com voz firme. E eu não deixarei que apaguem o bem que a senhora espalhou. Mesmo assim, o escândalo se espalhou. Em poucos dias, os comentários na internet mudaram de tom. Muitos ainda a defendiam, mas outros passaram a duvidar. Será que ela não sabia de nada? Essas histórias de velhinha boa demais sempre têm um lado escondido. Rosa lia tudo em silêncio. À noite, chorava encostada na janela da casa nova, olhando a lua. Eu só queria ajudar, sussurrava. 2 dias depois, a prefeitura suspendeu temporariamente as atividades do instituto até que as contas fossem revistas. O prédio, antes cheio de risadas e abraços, ficou vazio e frio. Os idosos que seriam acolhidos foram realocados para abrigos improvisados. Foi como se o sonho tivesse desmoronado de repente. Mesmo assim, Rosa se recusou a desistir. Com o pouco que tinha, começou a visitar os idosos nas casas onde estavam. Levava comida, ajudava nas tarefas, contava histórias. Enquanto eu tiver força nas pernas, vou continuar fazendo o bem, dizia. Certa tarde, ao voltar de uma dessas visitas, encontrou um envelope na porta. Dentro havia uma carta escrita à mão. Era de Augusto. Rosa, minha amiga, se você está lendo isso, é porque as coisas ficaram mais sérias do que eu esperava. Há forças tentando me derrubar, mas a verdade vai aparecer. Confie no seu coração, não nas manchetes. E se eu sumir por uns dias, não se preocupe. Estarei protegendo o que construímos. O coração dela disparou. Sumir? Repetiu em voz baixa. Na manhã seguinte, os noticiários anunciaram. Empresário Augusto Nogueira desaparece misteriosamente após escândalo de corrupção. Rosa deixou a xícara cair. O café espalhou-se pelo chão como um presságio escuro. Não, não pode ser, murmurou com lágrimas nos olhos. A notícia do desaparecimento de Augusto se espalhou como fogo em mato seco. Telejornais exibiam suas fotos, repórteres cercavam o instituto vazio e helicópteros sobrevoavam a fazenda da família. O país inteiro comentava: onde está Augusto Nogueira? Enquanto isso, Rosa, com o coração apertado, tentava entender o que estava acontecendo. Naquela mesma manhã, a polícia bateu à porta da sua casa. 2 agentes, sérios, apresentaram um mandado. Dona Rosa Albuquerque, viemos fazer algumas perguntas sobre o senhor Augusto Nogueira. Ela sentou-se lentamente, o rosto pálido. Eu não sei de nada, meu filho. Só sei que ele desapareceu de repente. Os policiais foram educados, mas firmes. Fizeram perguntas sobre as finanças do instituto, as conversas entre os dois, se ela tinha acesso às contas. Quando Rosa negou tudo, um dos agentes comentou com voz seca: estranho, o nome da senhora aparece como assinante de alguns documentos de repasse. Rosa arregalou os olhos. No quê? Eu só assinava o que ele mandava, nunca li nada. O interrogatório terminou depois de quase 2 horas. Ao saírem, deixaram para trás uma mulher devastada, tremendo de medo e confusão. O barulho da porta se fechando ecoou como sentença. Ela passou a noite em claro, revirou papéis, fotos e cartas que tinha de Augusto, tentando achar alguma pista. Numa delas, escrita com caligrafia tremida, havia um detalhe que lhe chamou a atenção. O verso continha um endereço rabiscado. Uma casa antiga na rua Floriano Peixoto. Será possível? Pensou. Vestiu o casaco e, mesmo com o coração acelerado, pegou o primeiro ônibus da manhã. O endereço a levou até uma casa simples, com a pintura azul desbotada. Bateu palmas devagar. Ninguém respondeu. Bateu de novo. Uma mulher idosa abriu a fresta da porta. Pois não? Eu procuro o seu Augusto Nogueira. Ele me deixou este endereço. A mulher hesitou. Entre, disse baixinho. Lá dentro, o cheiro de incenso e ervas preenchia o ar. Ela se apresentou como Dona Dalva.
antiga funcionária da construtora e amiga da família. Falava baixo, olhando pelos cantos como se alguém pudesse escutar. O Augusto desconfiava dos próprios filhos há meses. Disse que eles estavam desviando dinheiro da empresa e usaram o nome do instituto para jogar a culpa nele. Rosa sentiu um nó na garganta. Então é armação mesmo, eu sabia. Sim, e ele descobriu documentos que provam tudo. Antes de sumir, me deixou uma pasta para entregar à senhora se algo acontecesse. Dalva se levantou e foi até um armário antigo. Tirou de dentro uma pasta cinza amarrada com barbante. Entregou-a à Rosa com as mãos trêmulas. Aqui tem cópias de contratos, transferências, tudo. Ele disse que só confiava na senhora. Rosa segurou a pasta contra o peito, emocionada e assustada. Eu preciso levar isso para a polícia. Faça isso, mas cuidado. Os filhos dele têm influência demais. No caminho de volta, Rosa não conseguia respirar direito. O ônibus parecia pequeno demais para o turbilhão que a dominava. Quando desceu na avenida principal, percebeu que havia uma viatura parada na porta da sua casa. O estômago revirou. 2 repórteres a viram e correram até ela. Dona Rosa, é verdade que a senhora foi cúmplice do desaparecimento? Que os documentos estavam com você? Não, eu só quero entrar em casa, gritou tentando abrir caminho. Mas antes que conseguisse, um dos policiais a interceptou. Sinto muito, Dona Rosa. Precisamos levá-la para prestar novos esclarecimentos. Dentro da viatura, as lágrimas rolaram silenciosas. O povo, que antes a idolatrava, agora filmava sua imagem sendo levada pela polícia. As manchetes não demoraram. Vovó, símbolo da bondade, é investigada por envolvimento no sumiço de empresário. Durante o interrogatório, Rosa apresentou a pasta com os documentos. Isso prova que eu não menti, insistiu. O delegado folheou as páginas com atenção. De fato, aqui há registros que comprometem os filhos dele. Isso muda tudo. Mas antes que o caso fosse encerrado, uma ligação urgente interrompeu a conversa. O delegado atendeu, fez silêncio por alguns segundos e depois a olhou fixamente. Encontraram o Sr. Augusto. O coração de Rosa quase parou. Onde ele está? Foi achado desacordado, num galpão abandonado na zona rural. Está vivo, mas muito fraco. Horas depois, Rosa chegou ao hospital junto com os policiais. Quando o viu deitado, pálido, um tubo de oxigênio no rosto, o peito dela apertou. Meu Deus, Augusto, o que fizeram com o senhor? Ele abriu os olhos com dificuldade e sorriu ao reconhecê-la. Eu sabia que a senhora ia me achar. Ela segurou sua mão e chorou em silêncio. Tentaram me calar, Rosa. Eu ouvi tudo. Eles queriam que o instituto fosse destruído, para ninguém ver a sujeira deles. Ela tocou o rosto dele com ternura. O senhor vai se recuperar, e nós vamos provar a verdade. Nos dias que se seguiram, a polícia confirmou o envolvimento dos filhos de Augusto no desvio de dinheiro e na tentativa de incriminá-lo. As gravações encontradas no celular de um dos comparsas derrubaram toda a farsa. O caso virou destaque nacional. Com a verdade revelada, o nome de Rosa foi limpo. Jornalistas voltaram a procurá-la, desta vez com pedidos de desculpas e elogios. Mas ela evitava entrevistas. Passava os dias ao lado de Augusto no hospital, ajudando os enfermeiros, fazendo orações, contando pequenas histórias da rua para fazê-lo sorrir. Quando finalmente teve alta, o evento de reabertura do Instituto foi organizado em clima de vitória. A praça de Campina Grande voltou a se encher. O mesmo lugar que já havia testemunhado zombarias, agora seria palco de redenção. Rosa chegou usando o mesmo lenço antigo, o mesmo olhar calmo. A multidão aplaudiu em pé. Augusto, já recuperado, subiu ao palco apoiado em uma bengala e olhou para ela com carinho. Eu prometi que esse instituto seria símbolo de empatia verdadeira, disse ele ao microfone. E hoje, mais do que nunca, cumpro essa promessa. Ele olhou para o público e fez um gesto. Atrás do palanque, cortinas foram abertas, revelando o prédio novo, brilhante, com o letreiro dourado. Instituto
Rosa Albuquerque. Morar é ter dignidade. As pessoas se emocionaram. Rosa, de olhos marejados, cruzou os braços no peito, murmurando uma prece silenciosa. Mas a história ainda guardava sua última reviravolta. Algo que nenhum deles imaginava estava prestes a acontecer. A cerimônia de reabertura foi um marco. A praça estava tomada por gente. Idosos, famílias, estudantes, curiosos. O sol brilhava forte, refletindo nas janelas novas do instituto. Balões coloridos flutuavam. E no palco, as autoridades locais disputavam o microfone para elogiar o projeto. Mas Rosa, sentada num cantinho, observava em silêncio. Ela nunca se acostumou com holofotes. Preferia ver o bem acontecendo, não ser o centro dele. Quando o prefeito subiu ao palco, anunciou em voz firme: a cidade de Campina Grande reconhece oficialmente Dona Rosa Albuquerque como cidadã honorária e símbolo de empatia do nosso povo. Aplausos tomaram o ar. Rosa ficou sem saber o que fazer. Apenas levantou devagar e acenou, sem discurso ensaiado. Eu só fiz o que todo mundo devia fazer, disse com simplicidade. Cuidar um do outro. Augusto, emocionado, sorria ao fundo. Mas enquanto ela falava, um homem entre a multidão se aproximava discretamente do palco. Trajava roupas simples, barba por fazer. Trazia um envelope amassado nas mãos e olhos aflitos. Ninguém percebeu quando ele se infiltrou entre os fotógrafos. Até que gritou: Dona Rosa, ele enganou a senhora também. O burburinho foi instantâneo. Rosa gelou. Como é? Perguntou confusa. O homem subiu ao degrau da escada antes que alguém o detivesse. Sou o ex-contador da construtora de Augusto. Tenho provas de que ele escondeu parte do dinheiro em nome do Instituto para salvar o próprio patrimônio. Um murmúrio de choque se espalhou. O rosto de Augusto empalideceu. Repórteres começaram a fotografar a cena. O homem estendeu o envelope ao público. Tudo está aqui. Transferências, recibos falsos. Ele enganou a cidade inteira. Por um instante, o mundo parou. Rosa olhou para Augusto em busca de negação, mas ele apenas abaixou a cabeça. As câmeras capturaram um instante exato, o momento em que a fé de uma mulher bondosa vacila. Os seguranças tentaram conter o tumulto. O prefeito cochichou algo, mandando suspender a cerimônia. Rosa, atordoada, saiu do palco cambaleando. Repórteres a cercaram, microfones por todos os lados. A senhora acredita nas novas acusações? Foi enganada de novo? O instituto é mesmo filantrópico ou fachada? A velha senhora não respondeu. Caminhou devagar pela praça, com os olhos marejados, ouvindo palavras misturadas a flashes. Só quando virou a esquina e deixou a multidão para trás, deixou as lágrimas caírem livremente. Augusto tentou alcançá-la. Rosa, me escute, não é do jeito que parece. Mas ela não se virou. Eu acreditei em você 2 vezes, Augusto. Só queria a verdade. À noite, as redes sociais já ferviam. Hashtags com o nome dela voltaram aos assuntos mais comentados. Alguns a defendiam, outros a criticavam. Memes, piadas, vídeos fora de contexto. A internet engolia o sentido real da história, como sempre faz. Rosa desligou o celular e ficou olhando o retrato do marido falecido na parede. Sabe, Antônio, parece que a bondade não cabe mais nesse mundo. Dormiu pouco naquela noite. E pela primeira vez em anos, não foi à praça pela manhã. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Augusto reunia-se com advogados. O envelope entregue pelo ex-contador de fato continha documentos verdadeiros, mas mutilados, distorcidos. As transferências, segundo ele, faziam parte de uma manobra legal para preservar recursos do Instituto antes que os filhos os bloqueassem. Ainda assim, a opinião pública já o condenava. 2 dias se passaram. Naquele domingo, algo inesperado aconteceu. Um vídeo antigo de câmeras de segurança da praça, ainda do tempo em que ele vivia nas ruas, ressurgiu nas redes. Mostrava Rosa dividindo pão com ele, rindo, enquanto pessoas zombavam.
O vídeo viralizou novamente, reacendendo a ternura por ela. Centenas de comentários pediam que deixassem a vovó em paz. Na segunda-feira, Rosa decidiu sair de casa. Foi andando até a praça, passos lentos, o vento frio avançando de leve. O mesmo banco, o mesmo silêncio. Sentou-se, tirou da bolsa um pão e partiu ao meio. Colocou sobre o banco vazio ao lado. Para quem vier com fome, murmurou, sempre vai ter metade. Enquanto olhava o movimento da rua, Augusto se aproximou devagar. Estava sem seguranças, cansado, o olhar abatido. Posso sentar? Perguntou. Ela assentiu, mas não falou nada. Eu errei, Rosa. Não por culpa, mas por medo. Quando percebi que meus filhos queriam acabar com tudo, usei o nome do instituto para esconder parte do dinheiro que garantiria comida e abrigo aos velhos. Fiz isso para proteger o projeto, mas fui covarde por não te contar. Rosa olhou para ele, os olhos fundos de tristeza. O segredo, Augusto, ainda que com boa intenção, apodrece o que era puro. A gente não mente para salvar o bem. Ele baixou a cabeça, murmurando. Eu sei, só não queria que tudo desmoronasse. O bem não desmorona, respondeu ela. O que cai são as vaidades em volta dele. Um silêncio leve caiu entre os dois. Pombos atravessavam a praça. As folhas dançavam com o vento. Era o mesmo cenário de quando tudo começou, mas o mundo parecia outro. De repente, uma equipe de TV se aproximou. Dessa vez, por escolha própria, queriam uma última entrevista para dar seu lado da história. Rosa olhou para Augusto. Ele assentiu. Ela se levantou e foi ao encontro das câmeras. Eu não vim me defender, começou, voz calma. Vim lembrar que a caridade não precisa de palco. Hoje eu entendi que quando o bem encontra o ego, um dos dois morre. Mas eu continuo acreditando que vale a pena dividir o pão, mesmo quando o mundo não entende. A câmera capturou o brilho do sol em seus olhos marejados. O repórter ficou em silêncio, emocionado demais para outra pergunta. A entrevista foi transmitida naquela noite e teve milhões de visualizações. Pessoas de todas as idades começaram a se mobilizar, doando alimentos e roupas aos abrigos em nome dela. Não do Instituto, mas de Dona Rosa, símbolo da empatia que não se vende. Mas enquanto a imagem de Rosa voltava a inspirar o país, Augusto fazia um gesto inesperado sem contar a ninguém. Naquela mesma noite, enquanto o vídeo de Rosa se espalhava por todo o país, Augusto fechava um envelope em silêncio. Estava no escritório da fazenda, rodeado de papéis, jornais e fotos antigas. Na mesa repousava um documento, sua declaração de doação total dos bens remanescentes para o Instituto Rosa Albuquerque, tudo registrado em cartório. Assinou calmamente, com a mão trêmula. Agora sim, o bem pertence a quem sabe cuidar, murmurou. Deixou também uma carta breve endereçada a Rosa. Dobrou o papel com cuidado, colocou dentro de um livro que sabia que ela adorava, O Pequeno Príncipe, que sempre ficava na pequena biblioteca do Instituto. Sérvio, o jardineiro, recebeu a instrução. Entregue a ela quando o dia nascer. E diga que não há mais segredos. Na manhã seguinte, Rosa acordou com batidas leves no portão. O jardineiro estava lá, chapéu na mão e um olhar aflito. Dona Rosa, o seu Augusto me pediu para entregar isso hoje cedo. Ela franziu a testa desconfiada. Ele tá bem? O homem engoliu em seco. Eu acho melhor a senhora ler a carta primeiro. Rosa sentou-se na cadeira da cozinha, abriu o envelope e começou a ler. Rosa, se o destino decidir que eu não acorde amanhã, não chore por mim. Deixo tudo o que tenho para o Instituto, porque sei que nas suas mãos o bem será puro. Fiz muitos erros tentando proteger aquilo em que acredito, mas você me ensinou que esconder a verdade é o mesmo que negar a luz. O mundo precisa de gente como você. Obrigado por dividir o pão comigo e por me ensinar a fome da alma. Com gratidão, Augusto Nogueira. As palavras atravessaram o coração dela como relâmpago. Sem mesmo tirar o avental, correu até a fazenda.
O portão estava aberto, 2 carros de polícia à frente e uma ambulância saindo devagar. Parou na calçada, sem ar, e a expressão dos funcionários confirmou tudo antes mesmo que alguém falasse. Augusto havia partido durante a madrugada, em silêncio, dormindo. O choro veio sem grito, apenas um soluço longo e profundo, como se o corpo inteiro desabasse. Rosa caminhou até o jardim, onde costumavam tomar café. A cadeira dele ainda estava lá, e sobre a mesa a caneca com restos de café frio. O vento balançava as folhas das árvores, e ela sussurrou entre lágrimas: "Eu prometo que não vou deixar o seu nome morrer." Nos dias seguintes, Campina Grande parou para o velório. Milhares de pessoas compareceram. Autoridades, ex-funcionários, moradores de rua, idosos abrigados. Mas quem fez o último discurso foi Rosa. Vestida de simples preto e lenço branco, subiu ao púlpito e falou sem papel, com a voz embargada: "O Augusto me ensinou que o tempo nos testa de formas estranhas. Um homem pode ter tudo e ainda assim precisar de um gesto de bondade para se reencontrar. Ele me fez acreditar que a empatia pode mudar o rumo de uma cidade. Agora é nossa vez de continuar." Todos aplaudiram de pé, muitos em lágrimas. Com a doação formalizada, Rosa passou a liderar o instituto oficialmente. Decidiu que o prédio principal se chamaria Casa Augusto, em homenagem ao amigo. As primeiras alas foram reabertas, e Vanessa, uma jovem assistente social, começou a ajudá-la na administração. O movimento cresceu rápido. Em poucas semanas, dezenas de idosos foram acolhidos, e voluntários tomaram os corredores. Mas algo mudou dentro de Rosa. A fama, que antes a deixava tímida, agora era uma responsabilidade imensa. Ela sentia o peso de milhares de olhos esperando dela uma conduta perfeita. Passou a trabalhar demais, dormindo pouco, esquecendo de comer. Vanessa tentava convencê-la a descansar. "Dona Rosa, a senhora não precisa carregar tudo sozinha." Ela respondia sempre com o mesmo sorriso cansado: "Se sobrou tempo no coração, ainda tem coisa para fazer." Certo dia, voltando de uma visita ao abrigo recém-aberto na Zona Oeste, Rosa sentiu uma dor forte no peito. Parou no meio da calçada, respirando fundo, uma mão sobre o coração. Um vendedor de frutas correu até ela. "A senhora tá bem?" "Tô. É só cansaço." Mas o cansaço virou alerta. No dia seguinte, o médico recomendou repouso absoluto. "A senhora se doa demais, Dona Rosa. Se não parar, o corpo vai cobrar." Mesmo relutando, ela aceitou ficar em casa. Passou horas deitada, observando o teto e lembrando da praça, do pão dividido, do sorriso de um estranho com fome, daquele começo que parecia tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão grandioso. No terceiro dia de repouso, recebeu a visita inesperada de um rapaz de 20 e poucos anos. Trazia roupas simples e olhos tímidos. "A senhora não deve me lembrar, mas há meses eu dormia debaixo do viaduto. Um dia, a senhora levou sopa pra gente. Hoje estou empregado no instituto e vim agradecer." Rosa sorriu fraco. "Eu lembro do seu rosto. Você chorou quando tomou o primeiro prato quente, não foi?" Ele assentiu, emocionado. "Foi, e agora que eu tô de pé, quero ajudar outros também." Aquele encontro reacendeu algo dentro dela. Assim que recuperou forças, voltou ao trabalho, mas dessa vez com outro olhar. Menos sobre gesto heróico, mais sobre continuidade, sobre transformar empatia em estrutura. O Instituto Rosa Albuquerque virou referência nacional. Cidades vizinhas copiaram o modelo. Programas sociais receberam o nome dela, e pela primeira vez, o país via um projeto nascer da pureza de um gesto e não da politicagem. Mesmo assim, Rosa permanecia a mesma. Ia à praça todos os domingos, sentava no banco de sempre e deixava um pão partido ao lado. Dizia que era para lembrar de onde veio. Numa dessas manhãs, enquanto observava o movimento das pombas, Vanessa chegou com um envelope. "É uma carta, Dona Rosa. Chegou do interior de Minas." Rosa abriu devagar. Dentro havia uma folha simples escrita à mão.
Sou neta de Augusto Nogueira. Cresci ouvindo meus pais culparem o senhor por tudo. Hoje entendi que eles erraram. Quero conhecer a mulher que meu avô chamou de Luz. Rosa sorriu e respirou fundo. O destino parecia insistir em reatar laços. A carta da neta de Augusto foi o início de algo inesperado. Dias depois, uma jovem de cabelos castanhos, olhar doce e postura tímida, apareceu no portão do instituto. Trazia uma pequena mala nas mãos e um colar de cruz no pescoço. O mesmo modelo que Rosa costumava usar. "A senhora é a dona Rosa?" perguntou com a voz embargada. "Sou sim, minha filha. E você deve ser Helena. Sou neta do Augusto." Rosa abriu um sorriso acolhedor e estendeu a mão. "Eu senti que você viria. Entra, vai. Aqui ninguém é estranho por muito tempo." Helena caminhou pelos corredores do instituto encantada com o movimento. Idosos conversando, voluntários rindo, cheiro de comida caseira. Era como um lar multiplicado por 1000. "Meu avô estaria orgulhoso", disse, olhando ao redor. Rosa pousou a mão no ombro dela. "Eu gosto de pensar que ele ainda está." As duas se tornaram inseparáveis. Helena começou a trabalhar como assistente nas novas alas do abrigo, revisando doações e registrando histórias dos idosos. Era diferente dos pais. Não buscava vantagem, só significado. Com o passar dos meses, o instituto cresceu tanto que a prefeitura ofereceu um novo terreno na entrada da cidade para ampliar o projeto. Rosa, agora com 69 anos, lutava contra o cansaço, mas não desacelerava. "Enquanto o coração bater, eu sigo", dizia sorrindo. Numa manhã de domingo, o instituto organizou uma grande feira de arrecadação. Músicas, comidas, apresentações, tudo simples, mas cheio de energia boa. A praça, a mesma onde tudo começou, estava tomada de gente. Rosa, sentada no mesmo banco de sempre, observava o movimento. Helena se aproximou com 2 xícaras de café. "Lembra do primeiro dia? Aqui mesmo? Com o vovô?" Rosa riu. "Lembro mais do cheiro do pão que do frio daquela manhã." As duas brindaram com o café emocionadas. A brisa trouxe o murmúrio das pessoas dizendo seu nome, tirando fotos, agradecendo. Mas, em meio à alegria, Rosa começou a sentir o peito apertar. Suou frio, levou a mão ao coração. "Senhora Rosa!" gritou Helena, apavorada. "Shhh!" murmurou ela, respirando com dificuldade. "Não assusta ninguém. Me senta aqui." Ambas se abaixaram no banco. O som das risadas ao redor parecia distante. Rosa olhou o céu azul e sorriu. "Tá vendo, menina? Foi daqui que tudo começou, e é daqui que tá terminando bonito." As lágrimas de Helena escorriam sem palavras. "Não fala isso, por favor." Rosa segurou sua mão com força. "Só me promete que nunca vai deixar faltar pão nesse banco, para quem vier." O olhar dela se perdeu, suave, como se adormecesse em paz. O vento soprou e levantou o lenço branco do cabelo, o mesmo que ela usara no primeiro encontro com Augusto. A feira silenciou. Alguns segundos de confusão, depois os gritos pedindo ajuda. Mas o tempo pareceu parar. Rosa partiu serenamente, cercada por quem ela havia ensinado a amar. No dia seguinte, Campina Grande amanheceu diferente. Flores espalhadas pela praça, velas acesas no banco onde ela se sentava. Jornalistas refaziam sua jornada. Da mulher simples à lenda viva que transformou empatia em legado. Telejornais transmitiram imagens do velório lotado e na parede principal do instituto penduraram uma placa dourada. "Aqui viveu e ensinou amor. Rosa Albuquerque, 1958-2027. Helena segurava a bengala da avó e o pão partido que ela deixara em casa. Colocou-o no banco, como prometera. E ao seu redor, dezenas de pessoas começaram a fazer o mesmo. Pedaços de pão sobre o banco, formando uma corrente silenciosa de gratidão. O gesto virou tradição. Todo dia 15 de março, data de sua partida, a cidade realiza a Manhã do Pão Compartilhado. Moradores deixam pães em praças e esquinas para qualquer um pegar, sem julgamento. O gesto se espalhou por outras cidades, por todo o Nordeste, até chegar às redes sociais.
Hashtags como metade para quem precisa e legado de Rosa tomaram conta da internet. O Instituto recebeu uma doação gigantesca vinda de empresários anônimos. Helena assumiu a direção, mantendo o lema que a avó repetia: não é preciso ter muito para dividir o que é certo. Com o tempo, pequenas histórias continuaram a brotar. Um idoso reencontrando a família, uma jovem abandonada retomando os estudos, um voluntário que saiu das ruas e virou professor. Todos apontavam para a mesma origem: o gesto de uma mulher simples que um dia partiu seu último pão na Praça Central. Aquela imagem, resgatada por câmeras antigas, ganhou um painel gigante na entrada do Instituto. Rosa e Augusto, lado a lado, dividindo o pão. Abaixo, uma frase gravada em bronze: a verdadeira riqueza mora no coração. Moral da história. No fim, não foi sobre dinheiro, fama ou caridade pública. Foi sobre como um gesto pequeno pode curar uma cidade inteira. Rosa mostrou que empatia é força, não fraqueza. Que dividir o que é pouco é multiplicar esperança. E que todo coração generoso deixa frutos que nem o tempo consegue apagar. Se gostou da história, deixa o like e comenta. Você já dividiu algo que parecia pouco, mas mudou tudo?